Dá uma olhada nessa fêmea aí, ó. Ela vai servir de exemplo para a gente daqui a pouquinho, que a gente vai falar sobre problemas com as fêmeas durante o período de reprodução. Tá joia? Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canariopolitar. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Então é necessário que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? Já é interessante que você tenha um caderno, uma caneta, para você já anotar o que a gente for conversando aqui, beleza? Primeiro, o seguinte, eu tenho que te mostrar aqui o que eu recebi, né? Te agradecer. Deixa eu tirar aqui, para te mostrar direitinho. Aqui é a placa de 100 mil inscritos aqui no YouTube. É um presente que o YouTube oferece para os criadores de conteúdo quando eles alcançam 100 mil inscritos. E aí, o seguinte, tem que te agradecer, né? Tem que te agradecer muito pelo fato de você estar aqui acompanhando o meu trabalho, pela parceria que a gente tem, pelo carinho, pelo comprometimento que você tem que estar sempre voltando aqui e assistindo os novos vídeos. Então, muito obrigado a você, tá joia? Quando eu fiz questão de, quando eu estava abrindo, eu guardei, gravei, né, e postei lá no Instagram. Então, depois você confere lá no Instagram, @canariopolitar, tá lá o momento que eu recebi e que abri aqui, tá joia? Pra você poder se emocionar comigo lá. Muito obrigado mais uma vez, beleza? Grande parte das pessoas que conversam comigo, elas falam o seguinte: Politar, eu quero criar como um hobby, a minha criação é como um hobby. Eu fiquei pensando bastante antes de gravar esse vídeo aqui. Eu estou lendo os comentários que vocês estão colocando aqui no YouTube, né? No comentário dos vídeos aqui. E eu tenho percebido que grande parte de vocês está tendo problema com as fêmeas, ok? Eu fico feliz que são poucas as pessoas que estão relatando problemas. Antigamente era bem mais, sinal que vocês estão aproveitando o conteúdo que eu estou postando aqui para vocês, está melhorando bastante a criação de vocês. Mas aqueles que estão enfrentando problemas com as fêmeas. Então a gente vai falar bastante sobre isso, vou dar exemplos aqui, a gente vai falar muito sobre isso. E como eu falei, eu pensei bastante antes de gravar esse vídeo aqui. O pessoal da minha família até saiu para tomar um café, queria que eu fosse, falei assim, não vou não, que eu vou gravar ali, eu preciso conversar uma coisa muito importante com o pessoal. Então é o seguinte, como eu disse, grande parte das pessoas viram para mim e falaram assim: Politar, eu quero criar como um hobby. Às vezes as pessoas me veem criando aqui de maneira mais profissional, me veem fazendo alguns investimentos aqui na criação. Não, eu quero criar só como um hobby. Só que algo que eu estou percebendo é que grande parte das pessoas estão perdendo aquilo que é mais importante no hobby, que é o prazer, que é a satisfação. Talvez você esteja se perdendo. E esse seja o grande problema. Talvez o grande problema aí nem seja com as fêmeas, mas seja com você, tá bom? E daqui a pouquinho você vai entender o que eu quero te dizer aqui. Vamos pensar lá na criação do meu pai, né? O exemplo que eu tive lá atrás, quando meu pai criava. Como é que meu pai criava? Como que era a criação do meu pai? Meu pai tinha ali alguns casais, né? Ele tinha alguns pássaros silvestres ali, e depois que ele se informou que aquilo ali ele não podia ter, ele se desfez daquelas aves e ficou criando só os canários, né? O canário doméstico que a gente tem. Então, como que era a criação dele? Ele tinha alguns casais, aqueles casais, ele criava de fato como um hobby, ele criava porque ele gostava, ele tinha pombo, ele tinha um monte de bicho, né? Então, ele tinha ali algumas gaiolas, os casais, eles ficavam juntos na gaiola o ano todo. Até estava conversando com o Wesley essa semana e ele me falando sobre isso. Então, os casais ficavam juntos na gaiola o ano todo. Então, os pássaros reproduziam, entrava em muda, já reproduzia de novo. Era desse jeito que meu pai criava ali, né? E o que acontecia? Tinha sempre aqueles machos que cantavam muito, que aí meu pai ficava com aqueles machos, ficava com alguns filhotes daqueles machos, sem saber nada de genética, sem entender nada de genética, nada de melhoramento genético, nada de melhoramento de plantel, nada disso. Ele simplesmente escolhia aqueles machos que cantavam mais e aqueles filhotes que cantavam mais. Esse filhotinho é bonitinho, não sei o quê, ele canta bastante, vou ficar com ele. E aquelas fêmeas que davam mais filhotes ali, ficava com elas também, pegava algumas filhotas ali e ficava, era o plantelzinho que ele tinha, né? Às vezes vendia todas as fêmeas, depois arrumava uma outra fêmea lá, quando chegava ali próximo do período de reprodução. Assim, acredito que a gente pode resumir a criação deles, e dava aquela farinhada que dava para oferecer,
né? Aquela canjiquinha que dava para oferecer, o pão molhado que dava para oferecer, né? A água trocava, não sei, era na garrafinha, não sei, trocava ali, não sei há quantos dias, dificilmente lavava um puleiro, dificilmente lavava uma grade, né? Era assim a criação dele. E assim ele criava os passarinhos dele. Mas ele tinha muita satisfação. O que eu percebia é que no final de semana, por exemplo, quando ele tinha mais tempo, ele ficava muito mais tempo ali cuidando dos bichos. Então, assim, existia uma grande satisfação ali no fato de estar criando aqueles bichinhos ali. Chegavam alguns vizinhos, né? Chegava alguns vizinhos ali e eu lembro que eles olhavam, não, aquele ali canta demais, aquele ali não sei o que e tal. Então a conversa ficava em torno daquilo ali, né? Às vezes eles trocavam um passarinho e outro, e o que eu observei era a satisfação. Mas aí, o que acontece com a gente hoje? A gente cria, e aí você tem que entender que durante o período de reprodução, eu fico aqui apagando incêndio o tempo todo. A minha função, a função da Cat é me ajudar aqui na higiene do criatório, é me ajudar na alimentação dos pássaros. Essa é a função dela. A minha função aqui é ficar apagando incêndio. A função dos pássaros é reproduzir. Eles nasceram para reproduzir. Os animais, eles nascem para reproduzir, para perpetuar a espécie deles. Então, eles nasceram para reproduzir. O que eles sabem fazer de melhor é reproduzir, porque eles nasceram para isso. Eles estão simplesmente fazendo aquilo, seguindo aquilo que eles nasceram para fazer. A minha função é ficar apagando incêndio o tempo todo. Vocês se lembram para que servem essas fêmeas aqui, ó? Como que eu vou usar essas fêmeas? Desde o início lá das aulas, vocês sabem como que eu vou usar essas fêmeas. Essas fêmeas são as fêmeas marfim, e aí eu vou usar essas fêmeas para elas cuidarem dos filhotes delas e dos filhotes de outras também. Então eu já deixei uma bateria de gaiolas de fêmeas que vão me ajudar a resolver o problema de outras fêmeas. Essas não vão ter problema? Não, essas aqui vão ter problema. Essa aqui foi uma das melhores canárias do ano passado, já me gerou filhotes esse ano, agora não quer botar mais. Já está com o machinho ali, o mesmo machinho do ano passado, paciência. Mas essas aqui estão aqui para me ajudar a resolver outros problemas que vão surgindo por aqui. Mostrei essa fêmea aqui, não mostrei? O que essa fêmea está fazendo aqui? Essa fêmea, primeira postura, 5 ovos, os 5 cheios, 4 filhotes. Segunda postura, 2 filhotes que estão ali embaixo, na 92. Agora, ela botou o terceiro ovinho, um ovinho sem casca. Peguei ela, estava nessa gaiolinha aqui, porque eu peguei ela, levei para o sol, dei cálcio, ok? Ofereci cálcio para ela, aumentei, né, a proporção de cálcio que ela recebe. Então, estava lá no sol, ok? Estava lá tomando um solzinho. Essa fêmea eu vou deixar ela, é uma fêmea que eu preciso bastante dela. Vou deixar essa fêmea tratar de filhote para ela se desgastar? Não vou deixar ela tratar de filhote. Essa fêmea aqui vai praticamente só botar aqui, ok? Só que o seguinte, eu preciso dar um tempo maior para ela de uma postura para outra, ok? Eu estou deixando ela chocar, tá? Estou deixando ela chocar. Tá aqui na gaiolinha dela, olha o ninho dela. Olha o ninho que ela fez. Tá com 3 ovinhos de plástico aí, tá? Os 2 ovinhos dela estão aqui. Deixa eu mostrar aqui os 2 ovinhos dela. Então, os 2 ovinhos dela estão aqui. Eu vou passar para uma outra fêmea. É o seguinte, Qualitar, como que você resolve? A gente vai falar de fêmea que não trata. Vou até acelerar, que tem muita coisa para falar. Fêmea que não trata, fêmea que não bota, fêmea que não enche ovo. Fêmea caindo penas, né? Algumas perguntas que o meu amigo Antônio Lúcio e o Rodrigo de Paraupeba, dentre vários outros, me pediram essas mesmas coisas. Então eu vou colocar tudo aqui, beleza? Qualitar, como que você faz aí para resolver os problemas que vão aparecer, esses problemas que eu citei, que eu vou falar sobre eles, como a gente resolve daqui a pouco. Eu vou falar de medicamento, vou falar sobre tudo isso para você, tá bom? Paciência que a gente vai chegar lá. Eu sou macaco velho. Então, eu já sei que vai dar problema no período de reprodução. Grande parte das fêmeas vai dar problema no período de reprodução. Então, eu já tenho os escapes. Por que eu tenho uma grande quantidade de fêmeas? Né, era 112, agora já passou para 132. Né? Vou casalar aqui, vou trabalhar com a reprodução aqui com 132 fêmeas por enquanto. E aí é o seguinte,
Eu tenho que colocar uma quantidade grande. Olha o trabalho que eu estou tendo com a mutação Elmo. Conversa com qualquer pessoa que já criou a mutação Elmo. O que eles vão te falar? Ah, o bicho é ruim para tratar. Os filhotes nascem muito miudinhos. Os machos não são muito ativos. As fêmeas botam os ovos muito miudinhos, né? Os filhotinhos nascem muito miudinhos, como eu falei. Então, assim, é um bicho que tem um olho avermelhado. Então, os bichos vão ser um pouco mais frágeis mesmo. Quem vem aqui no meu criatório, observa, como que tá os cobres, como que tá os vermelhos, os ágata portador, como tá os vermelhos mosaico, como tá os elmo. Aí percebe que o elmo é um pouco mais na dele, beleza? Só que para resolver esse problema, o que eu fiz? Gente, são mais de 90 fêmeas só para trabalhar a mutação elmo. O que eu fiz? Quantidade. Eu aumentei a quantidade para que eu possa conseguir depois tirar uma quantidade boa de filhotes e selecionar bem o plantel. Os filhotes nascem muito miudinhos. Comecei a trabalhar com portadores. Olha o tamanho desse macho nevado. Isso aqui é filhote nascido aqui. De fêmea que eu peguei lá com o Ulisses ano passado. O Ulisses me arrumou fêmea grandona ano passado, usei, olha o tamanho do filhote. Olha o tamanho desse passarinho. Então, olha como que é a fêmea miudinha. Então, estou usando ele em várias fêmeas aqui para poder melhorar a questão do tamanho dos passos, tentar aumentar o tamanho do filhotinho. Tá joia? Poxa, eu tenho que ir trabalhando isso. Só que qual que é o grande problema que eu vejo? O imediatismo. Você quer resolver o seu problema da noite para o dia. Você não vai conseguir assim. E você acaba se estressando. Você acaba trazendo um problema que seria algo agradável de você solucionar na sua criação, no seu hobby, acaba trazendo um problema para você e você começa a ficar estressado com essa criação. Você começa a perder o prazer de criar. E aí o que acontece? Cadê o hobby? Você não falou que era hobby? Você não falou que se criava pela satisfação? Cadê a satisfação? Gente, vocês não têm noção o tanto que eu gosto de estar aqui dentro. O quanto que eu gosto de estar aqui cuidando dos pássaros. Tá? Já não me entenda como algo que eu estou falando de maneira soberba. Mas graças a Deus, hoje eu tenho uma condição legal que eu poderia estar fazendo várias outras coisas nesse momento. Mas eu estou aqui cuidando dos bichinhos. Acordei cedo hoje, acordei cedinho para vir aqui preparar a farinhada, para poder colocar aqui a farinhada para os bichos, para poder ajudar a tratar dos filhotinhos, para poder pegar o ovinho, para poder ver que minha fêmea botou o ovinho sem casca, para pegar ela, dar um cálcio para ela, levar ela para o sol, para ela tomar um sol. E eu falei, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu tenho muita satisfação em estar aqui. Então não perca essa satisfação, porque é isso que vai te fazer melhorar o seu plantel, ter paciência para melhorar o seu plantel. É isso que vai te fazer continuar criando, ok? Porque dá trabalho. Igual eu falei, poxa, minha família foi tomar um café, né? Então, e eu fiquei aqui, eles saíram para tomar um café e eu fiquei aqui cuidando dos bichos. Pô, o que seria mais certo? Eu ir com eles. Pois é, mas eu falei assim, não, eu preciso conversar isso aqui com a galera. E aí o seguinte, olha, fêmea que não trata. Na maioria das vezes, o grande problema está no filhote que já está doentinho. Se a fêmea percebe que o filhote está doentinho, ela dificilmente vai tratar desse filhote. Que o filhote nem tem força para poder erguer o biquinho ali, tá bom? E aí, erguer o pescocinho ali para abrir o biquinho. Então ela nem trata. Na natureza é assim, galera. Na natureza, quando a fêmea vê que o filhotinho está debilitado, ela não quer que aquele problema passe para a prole, para o restante dos filhotes. Então ela pega aquilo ali e descarta aquele filhotinho. Então, se você percebeu que as fêmeas não estão tratando, você está dando, igual o Rodrigão lá, está dando uma alimentação legal. A mesma alimentação que eu ofereço aqui, que são os produtos da Angercal, ele oferece lá farinhada seca, farinhada úmida, a farinhada úmida com semente. Está lá oferecendo o VitaForte, ofereceu o Fertivit para os bichos. Poxa, a mesma coisa praticamente que eu estou fazendo aqui, ele está fazendo lá. E aí, tem fêmea que não está tratando de filhote. Pô, por que não está tratando? O que está acontecendo? A fêmea é ruim mesmo, essa fêmea não trata mesmo não.
Por que às vezes a fêmea não trata? Às vezes a gente vai selecionando, fazendo um tipo de seleção que a gente acaba selecionando para o plantel, a gente vai conversar sobre isso aqui, a gente acaba selecionando para o plantel pássaros que de fato não tem uma boa característica materna, uma boa característica de cuidado dos filhotes. Mas aí é o seguinte, o filhotinho tá doentinho, o que você pode fazer aí? Aqui, ó, pega isso aqui, ó, clavulim, isso aqui, ó. Depois você pausa a aula nossa aí, para você anotar direitinho, tá bom? Pega isso aqui, mistura na papinha, na proporção, você vai pegar um frasco disso aqui, isso aqui tá lacrado desde o ano passado. Se tiver dando problema aí, o que você vai fazer? Pega isso aqui e coloca na papinha. Pega todo o conteúdo disso aqui, é isso aqui, tá? E coloca em meio quilo de papinha. Mistura em meio quilo de papinha. Mistura bem, que é um pozinho bem fininho. Mistura na papinha. E você vai oferecer para os seus filhotinhos 3 a 4 vezes por dia, tá bom? Por quê? Porque vai dar um aporte maior para poder eles melhorarem algum problema que está acontecendo com eles, para a fêmea poder tratar deles. Eles vão melhorar, a fêmea vai tratar deles, beleza? Então, é algo que você pode fazer, beleza? Qualitar, o bicho está pegando aqui. Pega os bichinhos, entra em contato com o veterinário. No caso, entra em contato com o Dr. Marcelo Maluf, dá um jeito de enviar para ele material, para ele poder mandar fazer exame. Se tiver algum outro veterinário da sua confiança aí, tá? Já você pode fazer isso, beleza? Mas, na maioria das vezes, a fêmea não trata porque o problema está no filhote. Troca o casal, para ver se os filhotes vão nascer mais fortes. Faça alguma coisa aí, resolva o problema. Dá um jeito de resolver o problema, beleza? Só não fica lastimando, só não fica reclamando, beleza? Por quê? E eu já passei por tudo isso. Tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, de filhotinho morrer, de fêmea não tratar, não sei o quê. Gente, eu já enfrentei tudo isso. Tá? Já por isso que eu brinco com vocês, eu sou macaco velho. Já tomei porrada na criação de tudo quanto é jeito. Tá bom? Então, com o tempo a gente vai aprendendo. Fêmea que não bota, macho que não enche o ovo, né? Fêmea que não aceita o macho. O que acontece, pessoal? Tem lá os produtos, né? O VitaForte da Angercal, tem o Fertivit da Angercal. Tem produtos que vão potencializar. Se o pássaro tem uma boa característica, esses produtos vão potencializar. Ou o pássaro não é bom, não adianta. E aí, muito cuidado onde você está comprando passarinho. Porque é o seguinte... Qualitar recebeu uma mensagem outro dia. Pô, Qualitar, acabei comprando, entrei em contato com você falou que só tinha passarinho para encomenda e tal. Não tive muita paciência, fui em tal lugar, comprei uns passarinhos lá. Gente, você tem que ficar esperto, sabe? Você tem que ficar veaco, sabe? Olha o imediatismo. Olha você querer resolver o problema da noite para o dia. Olha você querendo resolver as coisas de hoje para amanhã. Não é assim que as coisas acontecem, que elas devem acontecer. Ok? Seja paciente. Porque é o seguinte, acontece em casos de você entrar em contato com uma pessoa, fulano, você tem um canário cobre nevado aí? Eu tenho um canário cobre nevado aqui, quanto que é? Pera aí que eu vou te falar quanto que é. Desliga. Ô fulano, você tem cobre aí? Tem. Quanto que é? É 200, beleza, só um minutinho. Ô fulano, tem aqui, é 500 reais. Você quer? Não quero, pode pegar pra mim, beleza, tá fechado, pode vir buscar. Ô fulano, tô indo aí buscar. Gente, isso acontece. E aí, você acha que esse cara tem compromisso de te dar um passarinho que tá em boas condições? Não, ele quer seu dinheiro. Ele quer aproveitar simplesmente a venda, ok? Então, procure confiar em quem você adquire as aves. Por quê? Poxa, nessa época, procurar para fêmea nessa época. Se a pessoa não tiver lá um plantelzinho de fêmea reserva, plantelzinho de umas filhotas lá que ele não conseguiu vender, alguma coisa nesse sentido, o que ele vai te vender? É fêmea que não está botando, é fêmea que não está enchendo o ovo. Então, muito cuidado aqui onde você está entrando. Por quê? Porque senão você está trazendo problema para casa. E aí, daqui a pouco, cadê a satisfação do hobby? Você vai perder a satisfação do hobby, beleza? Outra coisa, né? No caso do meu amigo Antônio Lúcio lá, fêmea começou a cair pena. Gente, geralmente quando começa alguma alteração brusca, alguma coisa assim, alimentação, no tempo, tá joia? Pode acontecer, sim, de algumas fêmeas, alguns pássaros cair pena, entrar numa muda, né, nesse período. Só que essa muda, ela dura cerca de 20 dias, tá joia? É rapidinho ali. E aí o que você vai fazer? Aporte nutricional. Pô, dá um produto ali para segurar, né, para dar um aporte
A Angercal tem vários produtos aí que ajudam a gente nesse sentido aí, tá joia? Dá uma potencializada na alimentação, o bicho dá uma segurada ali, e beleza, daqui a pouquinho esse passarinho vai estar melhor e vai aprontar, beleza? Para poder reproduzir. Então, muito cuidado. O que eu faço aqui no meu criatório? Que vocês sabem que eu faço isso. Eu sou extremamente radical. Ah, a fêmea não está botando. Voadeira. Ah, o machinho não está enchendo o ovo. Voadeira. Ah, gente, tem que ser assim. É o que eu falei na aula passada do 80-20. 80% da minha energia tem que estar voltada para quem está gerando bons resultados. Aí os 20% do seu tempo, da sua energia, dos passos que não estão reproduzindo, estão lá na voadeira, estão lá, está tudo limpinho, está recebendo a mesma alimentação, a mesma farinhada que eu faço aqui, eles recebem lá, a mesma quantidade de semente que eles recebem aqui, eles recebem lá. Os mesmos dias que se faz a higiene aqui, se faz a higiene lá. Estão sendo bem cuidados da mesma maneira, só que eles não estão aqui tirando a minha atenção, fazendo com que a minha energia, a maioria da minha energia seja gasta com eles, porque senão eles vão acabar me estressando, ok? Então estão lá, estão sendo bem cuidados, mas estão lá, beleza? Aqui fica quem está reproduzindo. E aí é o seguinte, o que você vai fazer? Você está tendo problema aí na criação. O que você vai fazer? Você tem 3 casais aí, casal 1, casal 2, casal 3. Você tem esses 3 casais aí. O que você vai fazer? O que a gente faz geralmente? Sai separando de qualquer maneira. Pô, você tem a planilha de criação aí, não tem? Que está lá disponível de maneira gratuita para você. Eu sou a mãe também, né? Lá no grupo Amigos do Qualitar. A descrição está aqui o link para você baixar aquilo ali de maneira gratuita está na descrição aqui da nossa live. Nossa live não, da nossa aula. Você tem lá 3 casais. Você vai anotar, pô, essa fêmea aqui faz isso, faz aquilo, aquilo outro, eu não mostrei na aula passada, beleza. Casal 2, casal 3, as características do macho, da fêmea, você vai anotar. Poxa, essa fêmea aqui, ó, ela não bota. Ela não bota, essa fêmea não bota. Pô, essa fêmea me gerou 10 filhotes. Pô, essa fêmea aqui, ó, ela me gerou 5 filhotes. Não, essa aqui me gerou 15 filhotes. Mas ela não trata. Mas ela não trata dos filhotes. O que você vai fazer? Pô, casal 2, o que aconteceu com a fêmea? Essa aqui não bota. O que você vai fazer? Você vai insistir com ela para o próximo ano? Você não vai insistir com ela. Então essa aqui, você não vai insistir com ela. Beleza? O próximo ano. Casal 2, pô, a fêmea tratou direitinho, chocou direitinho, pô, essa fêmea aqui é perfeita. O que você vai fazer? Você vai separar esses filhotes aqui para você. Plantel. Pô, essa aqui, ó, deu 15 filhotes, mas a fêmea não trata. Pô, deu 7 fêmeas, né? Vamos dizer ali, 7 fêmeas. Você pode pegar os machos aqui, por exemplo. Vamos pensar aqui, ó, as fêmeas, as filhotas, né? E os machos. Poxa, de repente você pode tentar usar machos daqui nas fêmeas daqui, ó, nesse plantel aqui que você ficou, que aqui tem boas características maternas. Aqui as fêmeas, provavelmente elas vão repetir as características da mãe. Então pode ser que elas não tratem bem. Os machinhos podem carregar isso, passar para as filhotas? Podem, ok? Você vai continuar observando. Então o que você pode fazer? Pô, não quer trabalhar a questão de consanguinidade? Pô, trabalha esses machinhos aqui, ó. Pega os machinhos daqui, passa nas fêmeas daqui. Ok? E dá um jeito de descartar as fêmeas dessa linhagem aqui. Poxa, mas aqui, ó, essa fêmea aqui, ó, ela não tratou, mas ela me deu 3 filhotas aqui que são maravilhosas, muito boas de padrão e tal. Aí, você vai trabalhar com quantidade.
Você vai ter que aumentar a quantidade de casais, você vai ter que ter mais casais. Por quê? Para poder você compensar. Porque você não vai ficar com fêmeas aqui que vem de uma linhagem que pode repetir as características da mãe, que não trata bem? Pois é. Por que você vai ter que ter mais casais? Porque esses casais que vão passar, essas fêmeas que vão passar, vão estar ali para cuidar dos filhotes daquelas 3 ali que são muito boas de padrão, mas que você não pode confiar nelas. Ok? Para tratar dos filhotinhos. Então, você tem que fazer isso, você tem que pensar dessa maneira. E aí é o seguinte, faça com que isso seja a sua brincadeira. Porque se você pensar dessa maneira aqui, você não vai ficar estressando com a fêmea que não está enchendo ovo. Se o machinho não está enchendo ovo, o machinho que não está enchendo ovo, você já tem um fim para ele. A fêmea que não está botando, você já tem um fim para ela. Ok? Quem que você vai dar preferência para permanecer no seu plantel? São aqueles pássaros que geram bons resultados. E aí, com o passar dos anos, você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, você está separando para o seu plantel pássaros com boas características, não está? Então, os problemas tendem a diminuir. Você vai continuar tendo problema? Você vai continuar tendo problema, mas eles tendem a diminuir. Por quê? Porque você está fazendo da maneira correta. Na hora de adquirir um pássaro, você não está deixando para a última hora para adquirir um pássaro de qualquer maneira. Você está pensando, você está raciocinando bem na hora de adquirir um pássaro. Você está adquirindo um pássaro de um criador que é honesto, um criador que cuida bem dos pássaros, que tem compromisso com a criação. Ok? Então, tudo e que está fazendo isso aqui também. Tem um outro vizinho seu aí, um outro amigo seu, uma pessoa da sua cidade, que está aprendendo isso aqui, que está fazendo isso aqui, ele está fazendo muito bem feito. Então, dá preferência para adquirir pássaros dessa pessoa. Não sai adquirindo de qualquer pessoa, não. Ok? Estude, observe, visite, conheça antes de adquirir um pássaro. Porque senão, quem que você vai estar adquirindo? Você vai estar adquirindo pássaros daqui, fêmeas daqui. Então, muito cuidado, ok? Onde você está adquirindo os seus pássaros. E o seguinte, não deixa de colocar nos comentários aqui que você está aqui nessa aula não, tá joia? No final do ano eu quero ver quem participou mais das aulas, beleza? Não esquece não, tem que dar o like aí, clique em curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também, @canarioqualitar. Então, olha, fêmea que não trata, fêmea que não bota, fêmea que não enche o macho que não enche o ovo, passarinho que está caindo pena, né? Muda de pena nesse período. A maioria das vezes vocês viram aqui, ó, um aporte nutricional, entra com um produto bacana, tá? Já é para dar um suporte para eles nesse período. E aprenda a selecionar. A fêmea não está tratando, filhotinho está doente? Pô, o filhotinho está doente, vou entrar com clavulinha ali. Pô, o filhotinho não está doente não, o filhotinho está saudável, a fêmea não está tratando. Pega e passa para outra. Pega e passa para outra. Aí você tem que ter quantidade. Aí você tem que pensar em quantidade, tá joia? Por quê? Por que eu consigo resolver os problemas? O que eu fiz aqui ontem? Eu coloquei aqui, ó, várias fêmeas, fêmea que estava com 2 ovos, fêmea que estava com 3 ovos, fêmea que estava com 4 ovos. Eu coloquei um monte de fêmea aqui para chocar no mesmo dia. Por quê? Porque elas vão estar no mesmo ciclo. Na época de fazer a ovoscopia, vai ser no mesmo dia. Na época de os filhotinhos nascerem, vai ser no mesmo dia. Então, eu peguei isso, fiz isso, várias fêmeas aqui eu coloquei para chocar no mesmo dia, fui segurando os ovinhos, né? Uma passou um pouquinho, uma adiantei um pouquinho, mas coloquei todas para chocar ontem, que estavam botando para chocar ontem, para iniciar a postura ontem, para iniciar o choco ontem. Por quê? Para eu ter esse escape. Fiz ovoscopia, para onde que eu posso passar os ovos? Filhotes nasceram, essa fêmea não está tratando, mas eu tenho várias outras fêmeas aqui que estou tratando, estão com filhote do mesmo tamanho para passar. A gente vai aprendendo isso. Com o tempo a gente vai aprendendo isso e vai sendo o nosso escape, tá joia? Não esquece que a gente tem parceria com a Engercal, tá joia? Produtos de excelente qualidade, produtos que eu uso para alimentação que são da Engercal. Tem desconto lá, só falar que foi indicado pelo Canário Qualitar. Gaiolas Gaiopar também tem desconto, só falar que foi indicado pelo Canário Qualitar, que eles dão 10% de desconto nos produtos para canários lá, em compras acima de R$500. Os produtos que eu utilizo aqui, ninho, poleiro,
o copinho, essas coisas, tudo comercial Pena Firme, tudo tem a descrição, aqui na descrição tem os contatos deles, só já entra em contato lá, fala que foi indicado pelo Canarinho Qualitar também. E a gente tem o Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem pra gente poder te explicar como que você vai fazer para ser associado com a gente e conseguir anilhos dos seus pássaros, tá já? Eu ficando por aqui, um forte abraço e com Deus.